Senadores definem as regras para o julgamento de Dilma Rousseff. Especialistas cobram mais atenção do SUS para os portadores de fibromialgia. E a Lei Maria da Penha completa 10 anos de combate à violência contra a mulher. Olá, este é o Senado Agora e você acompanha as principais notícias desta quarta-feira. O rito do julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff no plenário do Senado foi definido nesta quarta-feira. A fase final do processo de impeachment começa no dia 25, próxima quinta-feira, às 9 da manhã. Os detalhes da sessão que vai definir o futuro da presidente afastada Dilma Rousseff foram decididos pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, em reunião com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e líderes dos partidos. O julgamento começa no dia 25, às 9 horas da manhã. Como na sessão de pronúncia, serão feitos intervalos a cada 4 horas. Após questões de ordem ou manifestações pela ordem, limitadas a 5 minutos por senador, começam os depoimentos. Cada parlamentar terá, no total, 6 minutos para perguntas, réplicas e considerações finais, mesmo tempo dado às testemunhas. Os advogados de acusação e de defesa terão 10 minutos cada. Não serão admitidas perguntas repetidas que possam induzir a respostas ou que não tenham relação com a causa. Caso compareça à sessão, a presidente afastada Dilma Rousseff poderá fazer uso da palavra por 30 minutos. Em seguida, ela passa a ser interrogada pelo presidente do Supremo, senadores, acusação e, por fim, defesa. Na sequência, começam os debates. Cada senador terá direito a 10 minutos. Acusação e defesa terão 1h30 cada para apresentar suas posições. Concluída essa etapa, o presidente do STF apresenta um resumo dos argumentos da acusação e da defesa. A seguir, começa a votação, que será aberta, nominal e pelo painel eletrônico. Ficou decidido que as 8 testemunhas, 2 de acusação e 6 de defesa, serão ouvidas nos 2 primeiros dias, ou seja, na quinta e na sexta-feira. Caso seja necessário, a sessão poderá se estender até a madrugada de sábado. Depois disso, será retomada na segunda-feira, às 9 da manhã, quando a presidente afastada Dilma Rousseff poderá ser ouvida se decidir comparecer ao julgamento. Não há prazo para término. Nós vamos começar no dia 25, 26, esgotaremos, como disse, a oitiva das testemunhas, retomaremos no dia 29. Nós temos que otimizar ao máximo as sessões da quinta, da sexta, da segunda, da terça, de modo a, no mais tardar em 4 dias, nós concluirmos o julgamento. Ninguém aguenta mais essa delonga. A assessoria de Dilma Rousseff confirmou nesta quarta-feira que a presidente afastada vem pessoalmente ao Senado para participar da sessão do impeachment. Após o julgamento final da presidente Dilma, o Brasil deve dar início a um novo ciclo político. A repórter Glauciene Lara conversou com um cientista político sobre o processo de impeachment e o que pode vir depois dele. Eu converso com o cientista político André César para fazer uma análise desse momento político que vai definir o destino do país nos próximos 2 anos. André, na primeira votação nós tivemos um placar de 55-22 em maio e agora no início de agosto 59-21. Existe ainda alguma chance para a presidente afastada? Essa mudança de resultado, essa alteração significativa, pensando num colegiado pequeno como o Senado, é um forte indicativo de que está se fechando o ciclo, o jogo para a presidente afastada Dilma. É pouco provável, dadas as condições da política, da economia, do quadro institucional geral, é muito pouco provável que ela consiga reverter esse quadro, consiga amealhar os 28 votos fatais para ela que ela necessita para voltar a assumir efetivamente a presidência. Então, nesse sentido, o próprio PT, os próprios aliados mais orgânicos dela já estão um pouco se afastaram um pouco, já pensando nos próximos passos, quais serão os meios para a sobrevivência, como o partido, o PT e os seus aliados vão mudar
mudar esse jogo mais à frente, pensando em 2016, eleições municipais, e depois a sucessão presidencial de 2018. Essa estratégia de novas eleições, ela demorou ou ela ainda é capaz de desestabilizar esse processo? Não é eficaz porque o tempo é curto, você não tem uma ideia real de como seria esse plebiscito, como que se daria, e é um compromisso difícil de se manter, mesmo porque na volta ela voltaria muito pequena, muito fraca. A presidente afastada voltaria de uma maneira muito frágil, sem apoio e sendo pressionada por todos os lados da sociedade, da economia, da política. Então, nesse sentido, não é um argumento forte para que ela seja capaz de, com isso, se manter. Para o Temer também não está uma situação muito fácil, né? O país continua dividido, ele tem aí uma impopularidade. Ele vai conseguir fazer as medidas duras que ele está prometendo e que ele está dizendo que são necessárias com essa impopularidade? É muito complicada a situação dele também. Ele tem um fato importante aí, que é a questão da interinidade. Ele se tornando efetivo e se confirmando esse resultado da presidente afastada em definitivo, ele pode ter condições aí de tentar reforçar a posição, reforçar a ação em cima dessas medidas, que são, como você falou, altamente impopulares. Mas não vai ser fácil. Há setores organizados da sociedade, ligados ao PT, à esquerda, sindicatos e tudo mais, que estão em cima, são contra e vão fazer barulho e vão agir contra. Então é uma batalha difícil que coloca o Brasil numa situação complicada e a médio prazo, quer dizer, olhando 2018, fica difícil a gente pensar numa saída efetiva. Vamos virar essa página. Essa página vai ser virada com muita demora. Como é que um governo que tinha uma base de apoio tão ampla no Congresso, como o governo da presidente afastada Dilma, chega a essa situação de impeachment? São dois pontos. Primeiro que houve um cansaço, uma fadiga de material, que eu chamo. São mais de 12 anos de poder do PT, 8 anos do presidente Lula no momento razoável da economia até a crise de 2008. Depois a presidente Dilma, que herdou a presidência, né, e seguiu ungida pelo então presidente Lula, só que ela não teve capacidade política de negociar com o mundo político. Ela não conseguiu manter um nível de negociação, um tipo de perfil de negociação que o então presidente Lula tinha. E isso foi afastando os setores políticos, foi criando problemas, fissuras aqui e ali com o PMDB, com o grupo do Temer e afins, e gerou esse quadro que, afinal, junto com o Petrolão, resquícios do Mensalão, ainda tudo isso somado, e a crise econômica, claro, tudo isso acabou levando a essa situação fatal para ela, que é o fim. E nesse processo já estão as origens aí de 2018, né? As pessoas têm que ficar atentas porque 2018 já está se desenhando nesse cenário? Sem dúvida. E essa eleição de 2018 e a partir já de 2016 e depois de 2018 serão muito importantes porque nós podemos criar um novo quadro. Estamos entrando de fato num novo ciclo político para o país. Novas forças, novos nomes podem surgir, figuras que a gente não conhece ainda, que não estão no nosso radar, podem aparecer e tudo isso muda radicalmente o quadro geral do país. A gente tem aí um fator externo também, que é a questão da Europa estar questionando bastante o processo, o próprio PT indo à Organização dos Estados Americanos. Esse fator internacional pode pressionar de alguma forma a política brasileira? Eu acho limitado. Primeiro porque é uma certa ingerência de um país sobre o outro. Então há um receio dos outros estados em tentarem influenciar de alguma maneira o processo que ocorre aqui. Além disso, eventualmente se confirmando a manutenção do atual presidente interino virar efetivo, o Temer, você vai ter uma volta a certa normalidade institucional que vai obrigar os atores internacionais, presidentes, chefes de Estado em geral, a procurarem, porque o Brasil é um player, o Brasil é um país importante, é um país que não pode ser deixado de lado, não por uma questão interna e com forte conteúdo político, partidário, você mudar isso. Então, há uma tendência de você, a médio prazo, estabilizar esse quadro, baixar essa poeira. O médio prazo seria a eleição de 2018? Sim, até lá você vai conduzindo e vai ser muito importante a economia. No caso, a economia sempre que manda, né? O bolso do cidadão, a realidade, o desemprego, o PIB, a inflação e tudo mais, o quadro macroeconômico em geral. Mas se você acertar isso, ou pelo menos sinalizar encaminhamentos positivos, você acerta, você resolve. Bom, eu teria muitas perguntas para fazer sobre esse assunto. Eu agradeço a entrevista e convido os telespectadores a acompanharem a cobertura do impeachment pela TV Senado. Obrigada. Obrigado. A Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional, também conhecida como Agenda Brasil, aprovou um projeto que unifica regras de controle social e gestão das agências reguladoras.
A relatora do projeto, senadora Simone Tebet, acatou a emenda do senador Roberto Muniz, que determina sabatina para a indicação do cargo de ouvidor das agências reguladoras. Também, de acordo com o projeto, as agências serão obrigadas a enviar ao Congresso Nacional uma prestação de contas anual. Outra mudança será o tempo de mandato dos dirigentes, que passa de 4 para 5 anos, sem direito à recondução. Na leitura do relatório, Simone Tebet enfatizou a necessidade de autonomia financeira das agências. As agências reguladoras corresponderão a órgãos orçamentários e administrativos no sistema da administração federal. Desta forma, um dos principais problemas observados no dia a dia das agências deixará de existir, uma vez que as agências farão sua gestão orçamentária diretamente com base nas determinações do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Traumas inesperados, vida estressante e, de repente, aquela dor por todo o corpo que não passa. A fibromialgia foi tema de audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. Especialistas cobraram mais atenção do SUS para esse mal, que atinge principalmente as mulheres. Uma doença invisível para quem não conhece os sintomas, doença incurável e sofrida para quem convive com ela. A fibromialgia causa dores crônicas e permanentes no corpo humano. As mulheres são o alvo preferencial. Durante a audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais, essa forte incidência sobre as mulheres foi comentada pela médica Elietier, que escreve um livro sobre a fibromialgia. O início da doença geralmente ocorre quando a pessoa tem alguma perda, seja uma perda de um amor, seja a perda de um cargo importante ao qual ela se dedicou a vida inteira. Geralmente as fibromiálgicas são pessoas muito organizadas, muito competentes e dedicadas. Então, quando elas perdem aquilo, elas ficam meio sem chão. Fatores diversos, como estresse e questões hereditárias, podem estar ligados à doença. O diagnóstico é difícil. 11 de 18 pontos dolorosos no corpo têm que ser ativados para caracterizar a fibromialgia. Essa complexidade gera aos doentes um quadro de preconceito e descaso. No site do Ministério da Saúde ou no portal da saúde, a fibromialgia não é merecedora de qualquer menção. Artigo, publicação para esclarecimentos dos pacientes, familiares e da sociedade em geral, é só olhar. Nós recebemos relatos de pacientes que demoram mais ou menos 2 anos para conseguir uma consulta com o reumatologista. Sem tratamento, não consegue trabalhar, que não consegue o sustento, que não consegue manter o ambiente familiar, e isso acaba com uma família, acaba com relações, acaba com o amor próprio. Acreditem que fibromialgia é uma doença, acreditem que fibromialgia não é de mulheres loucas, insanas, histéricas, isso não é uma patologia psiquiátrica, é uma doença que tem uma prevalência altíssima, especialmente na população feminina do Brasil. A solução está exatamente em tornar a doença mais conhecida. E aí, quem sabe, a partir das faculdades mesmo, introduzindo cadeiras específicas. O Ministério da Saúde afirma que o governo já tem política pública para atendimento aos fibromiálgicos, mas que a portaria do governo ainda não é uma realidade para todo o país. A doença ainda é um desafio para os próprios médicos. A atitude de preconceito ou descaso da parte de quem faz assistência à saúde é sempre inaceitável. A condição básica para o tratamento de alguém que tem qualquer síndrome dolorosa crônica é o profissional de saúde reconhecer no discurso e na fala e na apresentação do paciente que aquilo é real, ele vivencia aquele problema. Então a negação de que o problema existe certamente concorre para um agravamento de todos os casos de síndromes dolorosas crônicas. O Congresso Nacional celebrou nesta quarta-feira os 10 anos da legislação que combate a violência contra a mulher. A farmacêutica Maria da Penha, que dá nome à lei, pediu que o Congresso não mude o texto em vigor.
Ao abrir a sessão, o presidente do Senado, Renan Calheiros, lembrou o reconhecimento da ONU de que a Lei Maria da Penha está entre as melhores do mundo. O senador lamentou o elevado índice de violência doméstica no Brasil, mas ressaltou os avanços promovidos pela Lei Maria da Penha na contenção desse tipo de agressão. Sem ela, a quantidade de mortes de mulheres vitimadas pela violência doméstica continuaria sendo naturalizada, banalizada e admitida como fruto de costume, cultura e fenômeno social de somemos importância. Participantes da sessão destacaram o lançamento do portal Observatório da Mulher contra a Violência, parceria entre Senado e outros órgãos que vai reunir dados para embasar políticas públicas. Quantas são as Marias, as Joanas, as Socorros, as Dolores, as das Dores? Quantas são essas mulheres que se escondem no véu do silêncio por medo, por preconceito, por desdém daqueles que deveriam protegê-la? Se não temos números, se não temos dados, se não sabemos o perfil, embora saibamos que atinge a toda mulher, independente da classe social ou da condição financeira, do credo religioso, da cor da sua pele, quais são as mulheres mais vitimizadas? Como poderemos ser eficientes em políticas públicas voltadas a esse mal? Hoje, mulheres brasileiras ganham um importante instrumento para a construção de políticas públicas eficientes. O Observatório da Mulher contra a Violência do Senado, que vem se somar a esforços com o Observatório de Igualdade de Gênero, coordenado pela Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres. A relatora da Lei Maria da Penha no Senado, Lúcia Vânia, disse que a lei mudou o destino de milhões de mulheres e que até 10 anos atrás o assunto não fazia parte da agenda do governo. O próprio Estado mostrava apático, ignorando completamente o problema da violência de gênero, e o assunto não constava da agenda dos governos. Por outro lado, nas decisões jurídicas ainda eram sustentadas teses de feminicídios por amor, por paixão, levando à absolução dos assassinos. O projeto de lei que permite que delegados e não apenas juízes ofereçam medidas de proteção às mulheres ainda na delegacia dividiu opiniões na tribuna. O projeto está sendo analisado na Comissão de Constituição e Justiça. Maria da Penha, homenageada na sessão, defendeu que a lei não seja alterada. A Lei Maria da Penha não precisa ser alterada. Ela precisa ser cumprida, efetivada. Fortalecida na sua implementação pelos operadores do direito. Não é possível mais estarmos enfrentando os embates sobre como aplicar ou não a Lei Maria da Penha. Durante a sessão, a senadora Lúcia Vânia sugeriu que o Senado e o governo do Distrito Federal indiquem a farmacêutica Maria da Penha ao Prêmio Nobel da Paz. Estava na pauta do Senado votar nesta quarta-feira a desvinculação de receitas, uma emenda à Constituição para dar mais liberdade aos governos federal, estaduais e municipais no uso dos recursos do orçamento. A votação chegou a ser aberta, mas não foi concluída. A repórter Karine Beluso explica o que aconteceu. A proposta permite que o governo federal continue realocando recursos com destino determinado no orçamento a qualquer outro setor considerado prioritário e a economia para pagar juros da dívida pública. A desvinculação de receitas da União perdeu a validade em dezembro de 2015. Agora ela está sendo prorrogada para 2023, com efeito retroativo a janeiro deste ano. A liberdade para usar os recursos aumenta de 20% para 30% e é estendida para estados e municípios. A oposição queria diminuir esse percentual para 25%. Ela alega que a proposta é uma ameaça à saúde, à educação e à previdência. Já com a votação aberta, os governistas perceberam que não havia quórum mínimo para aprovar a mudança na Constituição. Seriam necessários pelo menos 49 votos favoráveis e o presidente do Senado encerrou a sessão. Suspendi a votação. Encerrei a sessão. Nós temos que votar.
E certamente numa sessão com um quórum qualificado, porque essa matéria, como disse, queria repetir, ela precisa de 49 votos sim. Nós só tínhamos presente 47 no plenário. O Senado autorizou o governo interino a trocar uma série de embaixadores. O ex-ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, vai para Portugal. O também ex-chanceler Antônio Patriota segue para a Itália. Foram confirmados ainda os novos representantes do Brasil na Bélgica, na China, Colômbia, no Kuwait, Panamá e Rússia. Além disso, a agência responsável por ações de inteligência e contra-espionagem, a ABIN, terá novo diretor, Janer Alvarenga, servidor de carreira na área. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência e até a próxima.